todos, continuando com o estudo das 4 nobres verdades, né, de Buda Shakyamuni, onde Buda Shakyamuni fez girar a roda do Dharma, né, através do seu primeiro sermão, o primeiro discurso, como se diz. E então nós já falamos sobre a primeira nobre verdade, que é a existência do sofrimento. Aí Buda complementou. Então, de uma forma, Buda antes constatou que o sofrimento existe por motivos lógicos, né? E ele também, a segunda nobre verdade, diz que o sofrimento tem uma causa, ou melhor, o sofrimento tem uma origem. E tudo aquilo que a gente falou sobre o sofrimento, a insatisfação, a dor, né? O sofrimento pelas mudanças que a vida nos traz, né? Então, existem alguns tipos de sofrimento que ele também falou, só para recapitular: o sofrimento do nascimento, velhice, doença, a morte, né? Aquilo que a gente falou, recapitulando, pegar o que a gente gosta, rejeitar o que a gente não gosta, né? E não conseguir satisfazer nossos desejos, né? Agora, complementando justamente tudo isso, são origens mais superficiais, mas para a gente se aprofundar mais nessas origens, ele falou que a causa principal são as delusões, são as distorções da nossa mente. Que a nossa mente, a natureza da nossa mente é clareza, ela é tranquila, pacífica. Quando eu digo mente, é o nosso espírito, a nossa alma para os ocidentais, né? Então, a natureza da nossa mente é clareza, tranquilidade, e sabedoria, e assim por diante. Mas existem algumas distorções da nossa mente que a gente chama de delusões da nossa mente, que é aquilo que é como se fosse assim a nossa mente precisa ser toda clara, límpida, ela é assim, manchada por algumas distorções da nossa mente, né? Uma visão errônea, que são as delusões, né? Ou distorções da nossa mente, que são o apego, a cobiça, principalmente, né? A raiva, que seria um apego ao contrário, né? Mas tudo isso uma causa principal, que é a ignorância. Então se fala muito que são também chamados os 3 venenos da nossa mente. Os 3 venenos são as 3 delusões da nossa mente, as 3 distorções da nossa mente que fazem com que a gente não consiga enxergar as coisas com clareza, né? Com sabedoria. Então, tudo isso distorce a visão última da realidade, que seria, vou recapitulando, as principais: o apego ou a cobiça, né? A raiva ou a rejeição e a ignorância. Então, basicamente, são essas as delusões principais que são a causa do sofrimento. E ela se manifesta de várias formas, né? Existem as ilusões, né? O apego, cobiça, assim por diante, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é estudar o porquê. O que são essas delusões? Essas distorções da nossa mente, né? Então, a gente tem 3 tipos, vamos falar assim, 3 tipos de ações que a gente comete motivadas por essas delusões mentais. Logicamente, se a gente comete algumas ações distorcidas da verdadeira natureza da nossa mente ou do nosso espírito, os efeitos serão também distorcidos, efeitos que provocarão sofrimento de pequeno, médio ou grande porte, né? Vamos dizer assim, né? Conforme também o tipo de ação que a gente cometeu. Então, essas delusões que surgem da nossa mente provocam em nós ações, né? Que são as
ações não virtuosas. Por que ações não virtuosas? Uma ação não virtuosa tem como causa, né? Ela provoca como efeito sofrimento, né? Provoca tristeza, sofrimento de qualquer forma. E quais são essas ações? Bom, elas são 3 tipos de ações. Todas as nossas ações, elas são de 3 tipos. São ações de corpo, de fala e de mente, ou de espírito, vamos dizer assim, né? A nossa mente, a nossa alma, né? Então, na realidade, tudo que motiva as nossas ações vem do nosso espírito, da nossa alma, vamos dizer assim, né? Mas só que se a gente está com a nossa mente deludida, que a gente não tem uma visão correta da realidade, então a qualidade das nossas ações não vão ser virtuosas. Ela tende a ser muito mais não virtuosas, que serão causas de sofrimento para nós ou para os outros, do que virtuosas, que seriam causas de felicidade para nós e para os outros. Mas como aqui vamos estudar só sobre a origem, vamos falar somente sobre as delusões. Na próxima nas próximas, depois lá na frente, no caminho do meio, a gente vai falar sobre as virtudes e assim por diante, né? As virtudes a serem praticadas. Por enquanto, tendo aquela mentalidade, aquela mente investigativa de nós, que estudamos que existe o sofrimento, que o sofrimento tem uma causa, como o Buda disse, tem uma causa. A causa é a cobiça, o apego. Em tese, são as delusões, que são principalmente originadas, em última instância, da nossa própria ignorância. Tá? Então, para ficar mais claro, assim, os venenos da mente são o apego, a cobiça, a raiva, a rejeição e a ignorância. E com base nisso aí, em outras delusões menores, né, vamos dizer assim, essas são as delusões principais ou maiores, como as menores como inveja, orgulho, vaidade, soberba e assim por diante, né? Mas essas são as principais, as fundamentais. Por isso que a gente depois comete ações não virtuosas que vão gerar sofrimento futuro. Agora, quais são essas ações de corpo, de fala, de mente? Eu acabei de elencar. Vou elencar. As ações não virtuosas de corpo, que é matar, roubar ou má conduta de corpo. Tá? Essas são as não virtudes de corpo que geram, né, logicamente, algum tipo de sofrimento. Bom, isso fica bem claro, por exemplo, matar. Se eu mato alguém, uma pessoa, eu vou provocar naturalmente um sofrimento para a vítima, não só para a vítima, como os familiares da vítima, né? E para mim mesmo, né? Porque quando a gente exerce essa ação de matar, existe também o efeito kármico de matar, né? Que, logicamente, a gente diz que é um karma arremessador. Se a gente matar um ser humano, o nosso karma é um karma arremessador que nos leva de imediato, assim que a gente falece, para os reinos inferiores, de sofrimento muito, muito denso, né? Vamos dizer assim, tipo umbral. Então, logicamente. Agora, o budismo ele avança um pouco mais. Matar, ele é muito amplo, isso é uma coisa muito extrema. Mas isso é aquela forma que a gente também mata, por exemplo, o nosso próprio organismo, né? Através de intoxicação, ingerindo qualquer tipo de produto intoxicante, como tipo uma bebida alcoólica, drogas e assim por diante. É um processo que a gente está matando, né? Ou, por exemplo, ingestão excessiva de remédios, hipocondria, né? Então a gente está matando o nosso organismo. Não cuidar, não zelar do nosso corpo, né? Não procurar ter uma boa saúde. Então, todas aquelas ações de desleixar, né? Não se preocupar se a alimentação que a gente está tendo
uma alimentação saudável faça bem ou não. Hoje em dia existe bastante consciência de que produtos industrializados, de uma maneira geral, existem muitos aditivos químicos que são prejudiciais à saúde. Então, quer dizer, existem vários níveis de matar. Matar não é só matar, você chegar às vias de fato de tirar uma vida, mas você também pode ir matando lenta e gradualmente, por exemplo, um vício do fumo que depois de 30, 40 anos pode se tornar uma doença pulmonar, né? Levando a muito sofrimento, até bem antes também. Né? Então, é uma não virtude, né? De matar. Mas qual é a razão de matar? Então vamos analisar por que uma pessoa chega a esse ponto. Porque ela tá com a mente muito deludida por principalmente ou com raiva, né? Qualquer motivo banal, vamos dizer assim, que a pessoa acha que é um motivo para ela, mas ela está motivada por uma delusão muito forte, que é a delusão da raiva, o princípio da raiva. Às vezes não é só raiva, não. Muita gente por aí na sociedade, a gente sabe que mata por cobiça, né? A pessoa cobiça um objeto do outro, ou herança que vai deixar, e aquilo. Existem mortes por cobiça. Ou por cobiça de terra se matam, né? E as guerras entre as nações, que eles vão lá por cobiça de poder, ou cobiça de mais território, colocam os soldados para se matarem uns aos outros, né? Porque não é só o soldado que está lá que ele é obrigado, às vezes até forçado a matar o inimigo, mas aquele que mandou também, ele recebe um efeito kármico futuro de sofrimento por esse ato, tá? Continuando, de corpo, primeiro é matar, segundo, roubar. Roubar não é só naquele sentido último, vamos dizer assim, de ir lá assaltar um banco, ou assaltar uma pessoa na rua. É qualquer tipo de você subtrair os bens que não pertencem a nós mesmos, né? Qualquer tipo de subtração de bens, né? É um ato de roubar, que existe o roubar leve, médio e grande, né? Até na nossa própria sociedade, até no direito penal existe, né? O roubo leve, a pessoa roubou porque estava com fome, teve que pegar lá uma pipoca, alguma coisa, até os atos mais planejados, né? Então é uma coisa diferente. Que isso leva a sofrimento tanto para a pessoa que executa a ação, quanto para as pessoas que é subtraído dos seus bens, qualquer que seja. E a má conduta de corpo é também uma forma de você, também não, como eu falei, de matar, mas uma forma mais forte, mas a má conduta de corpo, tanto você não ter controle sobre a sua sexualidade exagerada, ou então não cuidar do corpo, fazer com que alguns tipos de, como existia no passado, você autossacrifícios, né? Inanição. Hoje em dia, infelizmente, existe até alguns tipos de brincadeiras, de resistência que acontecem na internet, que levaram até algumas mortes de crianças e jovens, né? Então, tudo que é má conduta de corpo, não cuidar do corpo, com a higiene pessoal, tudo isso é uma má conduta de corpo. Porque já que o corpo é um templo do espírito, todos nós, cada um de nós, temos que ter o quê? Um bom zelo, né? Para a gente manter uma vida saudável, um corpo saudável, manter uma alimentação saudável também, isso faz parte. Mas a má conduta de corpo também, principalmente naquela questão da sexualidade também, exagerada também, exacerbada, né? Que isso também leva também a muitos sofrimentos. Existem também as não virtudes de fala, que são originadas também por outras delusões, que é mentir, ofender, discurso ofensivo, ou melhor, desculpa, mentir, ofender, discurso divisor, quer dizer, aquele tipo de palavra que vai dividir, vai desunir as pessoas, né, para criar conflitos entre as pessoas. E também o próprio discurso fútil, tipo tagarelice, ficar fofocar da vida dos outros, porque fulano, porque meu vizinho, é uma coisa fútil, desnecessária, né?
que isso é muito comum também, né? Querer falar da vida alheia, tipo, TV fofoca, vamos dizer assim, né? Também, mas na vida do nosso dia a dia também existe isso, no seio da família, no ambiente de trabalho e assim por diante. E sempre com uma motivação não muito correta, né? Mas tudo isso são coisas que trazem algum tipo de desconforto, se não for um sofrimento, um desconforto, uma insatisfação para os outros, né? Mentir. Até a pessoa que mente também, ela se sente desconfortável, porque uma hora a verdade aparece, e ela não consegue segurar muito, e é bom, porque eu menti isso, agora vão descobrir, gera insegurança, um monte de coisa, né? Então, são ações não corretas, ações não virtuosas de fala, que são motivadas por delusões, né? Por delusões. Eu vou mentir porque não gosto daquela pessoa, porque eu acho isso, acho aquilo, que a gente tem uma visão incorreta, uma visão errônea da vida das pessoas, por ignorância, né? E também existem as não virtudes de mente, que são, na realidade, essas são a causa de todas as ações de corpo e de fala, né? Que primeiro passa pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções, pelo nosso coração, para depois elas reverberarem na nossa fala ou nas nossas próprias ações, tipo a raiva, né? Ou o apego, o ódio, né? A raiva ou o ódio, ou o apego, o desejo desenfreado, né? E a ignorância. A ignorância é uma visão incorreta da realidade, né? Então, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre essas delusões. Mas vocês podem ver que tudo isso são motivados basicamente pelas delusões principais, por ignorância, né? Por ignorância a humanidade mata, rouba, tem uma má conduta de corpo, né? Por ignorância a humanidade, todos nós da humanidade, mentimos, ofendemos, criamos divisões, conflitos entre as pessoas, né? Fofocando, né? Principalmente fofocando, que vai gerar divisões. Por quê? Qual é a motivação, né? O que está por dentro disso? Mas por que a gente fez? Até no meio jurídico é muito comum, né? Toda e qualquer ação, né? Que vão, no caso de um roubo, uma matança, ou de algum problema financeiro, né? Um desfalque financeiro, eles vão ver qual foi a pessoa que executou e qual foi a motivação. Por que executou aquilo? Qual foi a motivação? Existe, né, tanto assim, os fatores que são atenuantes e os fatores agravantes, né? Qual foi a motivação? Matou por raiva? Matou por ignorância? Porque achou que aquela pessoa poderia, né, provocar algum mal futuro? Mas qual foi a motivação? Ou por inveja, né? Ou por cobiça, e roubar também, né? Então, na realidade, Buda, ele quer passar para todos nós que a causa de todos os sofrimentos nossos, desde tempos sem início, é porque nós temos uma visão distorcida da realidade, temos ignorância da verdade, e por ignorância a gente tem essas delusões e a gente comete ações não negativas que vão provocar efeitos maléficos para os outros e às vezes até para nós mesmos, e também para nós mesmos, por efeito kármico, logicamente. E prejudicando os outros, a gente também está karmicamente prejudicando a nós mesmos. E com isso a gente vai ficar nesse elo de vida após vida, cometendo erros, depois tendo que purgar ou purificar esses erros nos reinos inferiores. Aí depois que purifica, a gente pode migrar para outros planos menos sofridos, mas depois a gente tem até a oportunidade de renascimentos mais afortunados, mas depois a gente também vive por algum tempo em reinos afortunados. Os reinos afortunados necessários são o reino humano, os semideuses e deuses são os reinos mais com uma quantidade de sofrimento menor do que os três reinos inferiores, né? Que é o
dos animais, dos espíritos carentes, ou espíritos famintos, como diz, e dos reinos dos infernos. Então, ou seja, a alma, o espírito, a mente, como dizem os budistas, ela está sempre migrando de um reino para o outro. E sempre quando ela migra, que nem agora nós estamos no reino humano, quando a gente partir, vir a falecer, a gente vai para qualquer um dos outros reinos. Depende das nossas ações, que essas ações foram originadas por quê? Pela nossa motivação interna. E essa motivação interna, a maioria dela era o quê? Era uma motivação deludida ou uma motivação purificada? Né? Então, purificada, quando diz que não existem essas delusões, que depois a gente vai estudar, né? Que seria o antídoto dessas delusões. A raiva, você ter a compreensão, a paciência, né? Roubar, você, então, eu roubava, por exemplo, se eu roubava muito, então, numa vida futura, eu vou perder muitos bens por qualquer motivo, pelo fato de ter roubado, né? Subtraído bens dos outros. Então, naturalmente, a pessoa não vai ter uma vida próspera, porque se a gente cometeu muitas dessas vezes aqui, purifica como efeito do karma, né? A gente vai ser subtraído de bens, ou ter dificuldade de conquistar a prosperidade, né? A má conduta de corpo, de uma certa forma, origina muitas doenças também, né? Doenças também de corpo, né? Físico, e assim por diante, tá? Então, é importante a gente saber que o senhor tem essas causas, tem várias causas. E eu falei que as causas principais é o apego, a cobiça, a rejeição, que a rejeição é o oposto do apego, né? O apego a gente quer, é o desejo que a gente tem, a gente quer se apegar àquilo que a gente gosta, como fui falado anteriormente. A rejeição, a gente quer se livrar daquilo que a gente não gosta, é um apego para se libertar daquilo, é um desejo, né? Não deixa de ser um desejo também, de se livrar de alguma coisa que nos incomoda, né? E é difícil a gente satisfazer todos os nossos desejos, nossas ansiedades, né? E, então, por isso que existe essa causa. Então, se a gente estudar com bastante profundidade, Buda está dando assim o caminho, devagarinho, está mostrando. Primeiro, está mostrando a problemática. Você concorda? Buda, das 4 não-verdades, primeiro Buda mostra qual é o problema, né? Quem fez TCC, quem faz mestrado, doutorado, sabe que primeiro você tem que procurar o problema, né? Qual é o problema da tese, né? E depois você tem que discorrer sobre isso e procurar alguma solução. E Buda primeiro mostrou o problema é o sofrimento, que todos no samsara sofrem, né? Em menor ou maior grau, todos sofrem. Esse é o problema. Qual é a causa? Né? Então, se existe problema, existe uma causa. Qual é a causa? A causa é o apego, a cobiça e a ignorância da nossa mente, que ela se reflete nas delusões, né? Por a gente ter uma ignorância, não conhecer direito, então a nossa mente ela fica um pouco distorcida da verdadeira natureza, né? Então a gente enxerga a realidade de uma maneira distorcida da realidade, da verdadeira natureza. E com essa distorção, as nossas ações são distorcidas. São ações, como dizem também no budismo, contaminadas. Se a nossa visão de vida não é purificada, então as nossas ações vão ser não purificadas, vão ser contaminadas, não serão puras. Então todas as nossas ações não vão ser puras, vão ser contaminadas em menor ou maior grau serão, né? Então é importante a gente ter essa noção que Buda mostrou o problema, que é o sofrimento, está mostrando a causa do problema, que está na nossa mente. Isso, falar sobre delusões, ações não virtuosas, isso dá para muitas e muitas palestras, tá? Estou falando mais de uma maneira resumida, né?
Então, que a causa são o apego, o desejo desenfreado, a cobiça, né? A ignorância, que são praticamente a rejeição, a raiva, que são as delusões raízes, né? São as delusões raízes, que geram todo e qualquer tipo de ação contaminada, ação impura, vamos dizer assim, que vai gerar um monte de problema para os outros e para nós mesmos, que a gente vai assimilar pelo próprio efeito do karma, né? Então, nessa segunda nobre verdade, o mestre Buda deixou bem claro que a gente vai ter que procurar uma solução para isso. Então, na terceira nobre verdade, ele vai falar, vamos começar a agir para uma solução para toda essa problemática. Que o sofrimento existe, que a gente já sabe quais são as causas do sofrimento, que são causas de sofrimento não só nessa vida, como nas vidas futuras. E quando a gente sofre hoje, para deixar bem claro, a gente tem sofrimentos que às vezes foram de ações que a gente cometeu nessa vida, mas também tem muitos sofrimentos que são ações que a gente cometeu em vidas anteriores. E uma coisa interessante é que a gente, sobre o que a gente cometeu em vidas passadas, a gente não tem muito controle sobre o karma negativo do passado. Mas existem caminhos da gente purificar esse karma, para evitar que tudo aquilo que ficou, aquela semente kármica negativa, ficou para aflorar nesta vida, ou em vidas futuras, possa ser eliminado. Tá? Existe uma saída. Mas também a gente tem que também ficar atento que a gente só tem controle sobre uma coisa. A gente tem controle sobre as nossas ações futuras. Porque dependendo do que a gente agir hoje, já que a gente já sabe que determinadas ações vão nos levar a mais sofrimento futuro, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Então, por que não mudar para que a gente não gere causa de sofrimento para nós, né, e para os outros, logicamente. Então, aí que está o X da questão. Então, a gente só tem controle sobre o nosso karma futuro, porque depende de nós mesmos agirmos de uma maneira sábia, vamos dizer assim, lógica, racional, para que a gente não sofra futuramente. E a gente possa cada vez mais purificar nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, que ela, na sua essência, ela é pura, límpida e já tem sabedoria. Mas ela está assim como se fosse uma nuvem que estivesse cobrindo um sol que brilha no nosso coração, né? Cada um tem a essência de Buda, a essência de Deus escondida no nosso coração, que é o nosso contínuo mental, ou o nosso espírito imortal, que migra de vida após vida. Ele é puro na sua natureza, na sua essência. Só que ele é, assim, obstruído por essas delusões, por essas distorções da mente. É como se fosse uma nuvem, né, que obstrui a luz do sol. Por exemplo, num dia só se vê o sol, de repente aparecem umas nuvens que obstruem aquela luz solar. São mais ou menos essas delusões. Obstrui toda essa luz, toda essa sabedoria que tem a nossa mente, que provoca todos esses problemas, vida após vida. Então, na próxima, nós vamos estudar a terceira nova verdade, que vamos começar. Buda vai começar para nós um caminho para a gente se libertar de tudo isso, definitivamente. Essas começam a ser as boas novas, ok? Mas vai ficar para o próximo vídeo. Namastê, Tashi Delek.